Olá a todos. Bom, sejam todos muito bem-vindos a esse primeiro webinário de um novo ciclo de webinários da Rede de Pesquisadores, que é um ciclo chamado Trajetórias. A rede, muitos de vocês conhecem a rede, mas imaginando que alguns estão chegando agora, a rede, assim, nas minhas palavras, é uma plataforma, é um espaço para interação entre pesquisadores e também de pesquisadores com outras instituições, por exemplo, ONGs, por exemplo, empresas. Tudo isso porque a gente considera que o elemento colaboração é essencial nesse nosso mundo da pesquisa, ou nesse nosso mundo também, né? E em especial, falando em especial nesse ciclo que está começando, a ideia, ela nasceu de uma reflexão sobre esse fenômeno que a gente chama de fuga de cérebros, é um nome um pouco dramático, mas ele fala sobre a saída de pesquisadores brasileiros para trabalhar fora do Brasil. E a nossa proposta é justamente trazer esses pesquisadores, mas para uma visita virtual, para a gente ouvir todas essas histórias e, sobretudo, para a gente entender os fios que ligam essas pessoas à pesquisa brasileira. Saber o que foi construído de conexão, o que é uma conexão que talvez tenha algumas barreiras, algumas pedras, e a gente quer entender como é que se passa e ouvir essa chuva de histórias. E aí o webinário número 1, a gente está brincando aqui que ele é em construção ou bastidores, porque aqui a gente pretende, inclusive, entender se o formato funciona bem, se o formato é bem leve para quem está assistindo. Então, quem está assistindo aí vai ter a oportunidade de fazer as perguntas no final, de escrever as suas perguntas para o final, mas também tem essa função de dizer para a gente como é que está acontecendo a dinâmica e o conteúdo e todos os detalhes do webinário. E aí a gente tem o prazer hoje de ter a presença da Alessandra Granato e da Débora Moretti, que vão falar para a gente do sonho da ciência fora do Brasil, vão falar também de dificuldades e oportunidades no Canadá e na Alemanha. E, além disso, tem aqui, vocês estão vendo esse pupurri de assuntos variados que a gente deve tocar, e aí, necessariamente, para o assunto mais atual, né, para o dia de hoje mesmo, para a atualidade, a gente vai falar, a gente tem muito interesse de saber como é que está se passando a ciência de casa, como é que as duas estão fazendo ciência em casa. E aí a gente dividiu em 4 blocos de 12 minutos, aproximadamente. A Alessandra vai começar a sua fala, seguido pela Débora. Depois nós 3 vamos misturar um pouco, ver o que acontece. E o tempo final é dedicado às perguntas. É uma pausa e podemos passar a palavra para a Alessandra Granato. Olá a todos. Obrigada, Clarissa, pelo convite dos bastidores do Petit Comitê. Acho que a proposta é muito legal e, principalmente, Clarissa me contou que ela quer que a gente fale das pessoas por trás do fenômeno. Eu achei muito bonito essa proposta de você falar da fuga de cérebros, e é uma coisa que é muito presente, acho que sempre foi presente desde que eu entrei na ciência. O sonho de ir para fora, de fazer ciência fora, é isso que é ciência, e essas aspirações e expectativas que a gente tem em relação a isso. Mas a gente ouve pouco sobre as pessoas, né? A gente ouve muito sobre os trabalhos, sobre os artigos que elas publicam, sobre o currículo, quão bom foi para o currículo, sobre um curso, mas a gente não ouve muito sobre as histórias delas e sobre elas, né? Então, acho que eu gostei muito da proposta e eu trouxe, assim,
Eu sei que eu não tem nada muito estruturado, então talvez, vamos ver se que eu vou mais ou menos contar aqui os 12 minutos. Mas eu trouxe, assim, preparei alguns slides só porque eu tenho uma dificuldade de falar muito solto. Então, uns slides não convencionais, não esperem nenhum resultado ou significância estatística, mas vamos lá. Deixa eu dividir minha tela aqui, vocês me falam se está funcionando. Vocês estão vendo tudo, a tela? Sim, sim. Sim? Uhum. Tá. Então, eu fiquei pensando sobre isso, sobre trajetórias, né? E a primeira coisa, assim, que quando eu penso sobre trajetória, quando eu penso sobre trajetória, ou pelo menos como eu pensava sobre trajetória, quando eu entrei na ciência, era uma coisa mais ou menos assim. Então, eu trouxe uma coisa bem séria, bem gráfico, bem... A gente começa e vai ao infinito e além. E vai acumulando realizações e conquistas e artigos e currículo Lattes e etc. Mas acho que com o tempo a gente vai percebendo que não é bem assim, né? Acho que todo mundo aqui já deve ter percebido isso. E tem muitas representações na internet sobre isso, né? Não, que na verdade não é assim, é uma escada, uma coisa meio ninho de passarinho, mas assim, ao meu ver hoje em dia é mais assim, sabe? Não é algo ascendente linear, ou pelo menos na minha experiência não é mesmo. É algo muito mais complexo e circular do que algo linear e ascendente e acúmulo de conquistas e publicações, etc. E eu acho que a gente só consegue ver isso de verdade quando a gente entra em contato com as pessoas por trás dos artigos, com as pessoas por trás dos trabalhos ou do currículo. E acho que isso é, hoje em dia, ao meu ver, uma das minhas maiores críticas à ciência acadêmica moderna, assim, que a gente deixou de ter contato com as pessoas e a gente passou a entrar em contato com os índices, com as métricas. E aí, assim, falando então de trajetória, eu acho que eu sou bióloga de formação, então fiz biologia na FRJ. E eu entrei para biologia, como quase todo mundo entra na biologia, achando que vai mergulhar com os golfinhos em Fernando de Noronha. Então, eu era apaixonada por biologia marinha e contato com a natureza, e era isso que eu queria fazer, sabe? Mas também não tinha a menor ideia do que era biologia, do que era o campo, assim, de trabalho, como que atuava um biólogo. Então, menor noção. Mesmo os que nadam com o golfinho do Fernando de Noronha, também não sei como é a vida deles. Não sabia. Acho que eu não sei ainda, mas também não sabia. Então, assim, eu trouxe essas gravuras para... Essa é a primeira gravura da Flor de Lótus, né? Foi no primeiro trabalho de campo, em 2001, que eu fiz, um pouco para ilustrar isso. Só que logo no primeiro ano, assim, no primeiro período da faculdade, teve um trabalho de um professor de zoologia e o trabalho era sobre interações ecológicas. E aí eu acabei me deparando com esse livro da Lynn Margulis, foi publicado em 99, isso em 2001 que eu li ele, a tradução dele, que chama O Planeta Simbionte. E eu me apaixonei por toda essa coisa da simbiose, do mutualismo, das interações ecológicas. Aí eu falei, é isso que eu quero fazer. Aí fui procurar uma professora que trabalhava com isso, com protozoários, Cristina Mota, da FRJ, mas ela não tinha tempo para ter aluno, ela ia fazer um pós-doc fora. Então, isso foi talvez, o meu primeiro contato com vou fazer um pós-doc fora. Sabe? Foi assim, vou fazer ciência fora, essa é a ciência, né? E aí ele falava assim, mas eu vou te botar em contato com um colaborador meu e a gente pode fazer um trabalho juntos. Então, foi através da simbiose, assim, que eu entrei no mundo da imunologia. Então, a imunologia veio para mim com o professor Júlio Chastain, que foi meu orientador da monografia e também do mestrado. E querendo trabalhar com simbiose, eu conheci as células do sistema imune. E aí eu trouxe essa primeira gravura do Metchnikoff, que para mim demonstra um pouco essa questão dessa paixão pela imunologia, que vem das interações dos tipos diferentes de células que existem. Cada dia existe mais um tipo de célula que se descobre, né? Nova, com um novo nome, ou com uma nova coisa que ela produz. E toda essa rede de interação que acontece entre elas, né?
E essa outra gravura é um quadro do Gilles Scharfstein, e aí foi também o meu primeiro contato com uma ciência apaixonada, uma ciência romântica, uma ciência complexa, uma ciência meio caótica. E acho que ele foi uma pessoa que me influenciou muito e me trouxe muita paixão, assim, essa maneira de se relacionar com a ciência, que é uma maneira assim mais apaixonada, nada linear. E aí, então, terminei o mestrado, mas, enfim, também não sabia muito bem, algumas questões também pessoais dentro que eu enfrentei, assim, no mestrado. E aí eu falei assim, não sei se eu quero isso para minha vida, trabalhar com ciência, acho que não é bem isso. Fiquei muito frustrada com muitas coisas e brigas de ego e etc. E aí eu falei assim, bom, não é isso que eu quero fazer, mas eu também não sei o que eu quero fazer. E aí uma das coisas maravilhosas que o mestrado me trouxe foi a Clarissa. Eu conheci a Clarissa, a gente colaborou no meu mestrado, ela estava no doutorado, eu estava terminando o mestrado, então a gente passava muito tempo diferenciando célula dendrítica e uma das coisas que ela e o grupo de amigas que a gente até hoje é muito próxima, na época falou assim, por que você não vai trabalhar na unidade de citometria de fluxo da FRJ? Tem uma vaga, está aberta, eu tinha algum contato com citometria, mas bem básico, porque eu fiz alguns experimentos, mas ainda bem básico. E aí foi isso, o meu hiato, depois do mestrado, foi trabalhar na unidade de citometria. Eu trouxe aqui, não importa o que significa, mas assim, essa é a minha arte. Essa é a arte da citometria de fluxo. E aí eu me apaixonei, assim, até hoje, assim, eu sou muito apaixonada, acho que é um método apaixonante. E hoje em dia tem muitas, né, ramificações da citometria de fluxo, né? Que a gente conhece, e cada dia também tem novas tecnologias que se baseiam no princípio. Mas se você vê cada célula única e o que ela expressa e as diferentes populações e os estados, eu achei aquilo incrível, assim. E lá eu também conheci, e assim, lá também foi um momento que eu conheci as histórias das pessoas, porque eu passava muito tempo fazendo sorting, né? A gente tinha um MoFlow, que era um equipamento para sortar células, então eu era a operadora desse equipamento, e as pessoas chegavam lá com as suas amostras para fazer isolar as células e passava assim 2 horas, 3 horas com aquela pessoa conversando, basicamente dentro, né, esperando as células, o equipamento funcionar, ficando de olho, mas conversando, sabendo o que está acontecendo, como é que era o projeto dela, qual que era a pergunta. E foi muito legal, assim, eu entrei em contato com muitas pessoas que são muito próximas de mim até hoje, e me deu também um gás, assim, não, é isso, acho que eu quero fazer doutorado. E também conheci o meu orientador de doutorado, que foi o Alberto Nóbrega, e ele também é um ser muito peculiar, que me introduziu 2 palavras que eu acho que eu carrego para mim, assim, que é repertório e diversidade. Então, assim, no doutorado eu trabalhei com desenvolvimento de linfócito B, com o professor Alberto Nóbrega, e ele tem uma paixão, e o André também, e a Cecília está aqui, que eu vi, sobre repertório, né, uma paixão por repertório de imunoglobulinas e diversidade, e a diversidade desse repertório. Então, acho que foi a primeira vez que eu tive contato com essa palavra, repertório, né? Que você pode usar. Hoje em dia eu uso repertório para muitas coisas, mas assim, nesse contato da imunologia. E diversidade, como era importante, repertório, assim, o repertório de experiências, o repertório de habilidades, o repertório de tudo. Como era importante a gente ter repertórios e também qual era a grande importância desse repertório ser diverso, da diversidade. E aí no doutorado veio junto essa coisa do sonho, voltou essa coisa do sonho, né, de fazer ciência fora. Aí foi meu primeiro contato, eu fiz doutorado de sanduíche no Instituto Pasteur, na França. E aqui tem 2 figuras que representam o sonho, isso aqui não dá para vocês verem direito, mas uma das coisas, além do sonho de fazer ciência fora, uma coisa que eu me dei conta no meu doutorado de sanduíche foi que as pessoas eram todas muito parecidas, que todo mundo estava meio que no mesmo barco. Tinha uma ideia de que as pessoas estavam muito avançadas lá fora, fazendo uma coisa assim,
muito assim, muito inteligentes e tal, e eu vi que todo mundo era muito igual, que todo mundo pensava muito igual, e cada um tinha um repertório de habilidades, experiências muito único e que fazia delas, assim, cada um muito importante para uma equipe, para um grupo de pessoas. Aí isso foi lá num retreat que a gente foi lá. Que aí tem, não tá no quadro, vocês não devem estar vendo, mas está escrito isso, que a imunologia é fantástica, por que a gente a complica, né? Por que você a complica? E aí, junto, assim, aí depois que eu voltei de Paris para terminar o doutorado, tava também, foi na época do boom da microbiota intestinal, da microbiota na pele, da microbiota. Então, as pessoas estavam começando a estudar muito microbiota, e aí saiu um artigo falando que o próprio desenvolvimento de linfócito B influenciava a microbiota, era influenciado pela microbiota. Então, junto com o repertório de anticorpos, que era o que a gente estava estudando, agora tinha um repertório de bactérias e vírus e micro-organismos que estavam em contato com a gente, né, e com todos os outros seres. Então, isso começou também a me fascinar muito, porque tinha a questão da diversidade, tinha a questão do repertório, tinha a questão da simbiose, que foi onde eu comecei, né? Foi por isso que eu comecei a fazer iniciação científica lá em 2001. E aí eu fui fazer pós-doc num hospital que faz parte do Harvard Medical School em Boston, então foi o meu primeiro pós-doc. Eu fui para lá e muito animada com esse sonho, e também tinha uma ideia de que o sonho não era só o sonho de fazer ciência, mas era o sonho de fazer ciência nos Estados Unidos, que tinha essa questão de que os Estados Unidos era o lugar de fazer ciência. E eu fui, né, super aberta, super sonhadora, fui para lá, mas foram 2 anos assim muito difíceis na minha vida. Realmente existe muita tecnologia, muito dinheiro, muita gente, muita gana de fazer ciência, mas existe também um cansaço, assim, pelo menos a minha experiência, foi um cansaço absurdo e uma desumanização do pesquisador. Então, era muito os dados, mas cadê o pesquisador? Cadê o processo do conhecimento? Então, eu botei essa figura aí para ilustrar esse meu momento. Então, eu fiquei muito frustrada com ciência, e eu também, de novo, entrei naquele momento, não é isso que eu quero fazer, eu não sei o que eu vou fazer, mas a minha rede me sustentou, porque as pessoas que eu conhecia estavam muito perto de mim nesse momento, e me fez, assim, não, sei lá, não ir para um buraco mais fundo ainda de onde eu estava. E aí eu resolvi, tá bom, então vou me dar à ciência uma segunda chance. Eu fui fazer o pós-doc, é onde eu estou hoje, fui trabalhar com microbiota, que já era uma área que eu estava, mas aí saí um pouquinho mais distante do desenvolvimento de linfócito B. Hoje em dia eu trabalho em Toronto, no Canadá, no SickKids Hospital, e a gente estuda o papel da microbiota intestinal no desenvolvimento da diabetes tipo 1, infantil principalmente, mas também a gente agora tem projetos com obesidade em adolescentes e o papel da microbiota no desenvolvimento de diabetes do tipo 2. E aí eu voltei para a simbiose, eu voltei para essa interação dos micro-organismos, agora olhando mais sobre a perspectiva da bactéria, mas das bactérias intestinais, a sua diversidade, o seu repertório e como é que isso está influenciando uma doença autoimune, no caso da diabetes tipo 1, mas também uma doença metabólica, no caso do diabetes tipo 2. E acho que uma das coisas que, assim, se eu fosse falar uma coisa, em termos de trajetória mesmo, é que a rede nos sustenta. Acho que essa é a mensagem. Não só a rede de pessoas, assim, ao nosso redor, mas a rede de micro-organismos que estão em contato com a gente, assim, o tempo todo. Acho que é isso. Obrigada, Clarissa. Alessandra, a arte está sendo muito elogiada. Teve um encantamento assim com a arte, e é interessante, né? Como a imagem junto com a fala fazem um efeito super legal. Queria só voltar a falar para todo mundo que a gente vai se dedicar às perguntas no final. Então, a gente vai deixar para o final essa parte das 1000 perguntas que surgirem. E a gente pode ir seguindo. E essa sua imagem da rede
é muito viva, né? Mas ao mesmo tempo eu penso em rede como aquela coisa das raízes assim escondidas por baixo da terra, né? Que a gente é uma coisa que a gente não vê, mas a única coisa que a gente precisa fazer é criar uns espaços, umas oportunidades. E eu acho que a rede de pesquisadores faz exatamente isso, cria espaços e oportunidades. E ela usa essa ferramenta que é a visita virtual, os webinários, para fazer isso acontecer, para jogar pessoas de áreas diferentes, e de repente tem a Alessandra e tem a Débora, e ao mesmo tempo está comunicando, fazendo comunicação em ciência. É uma coisa super simples, né, mas que funciona desses dois lados. Então vamos seguindo. A Débora tem aí uma história para contar. Obrigada, Clarissa. Obrigada, Alessandra. Muito legal ouvir sua história, sua trajetória aí. Obrigada pelos participantes que estão aí. Eu vou pedir desculpas que eu não tenho imagens bonitas como a Alessandra tem. Ela super me desbancou aqui nessa questão. Vou ter que tentar recuperar minha capacidade aqui, tentando colocar na minha fala. Mas, enfim, eu vim aqui falar um pouco sobre oportunidades na Alemanha, então acho que também contar um pouco da minha trajetória até aqui, né? Eu sou do Rio de Janeiro, sou do Fundão também, aí time Fundão, Casa FRJ para sempre, estamos juntos. A minha trajetória na ciência, ela começa desde muito cedo, assim, quer dizer, eu vou falar uma coisinha antes, eu achei muito legal quando você fala quando você mostra o gráfico, né, das expectativas, eu acho que isso é uma coisa que a gente aprende na vida, né, e a gente aprende muitas vezes da maneira assim, mais difícil possível, só levando solavanco, né, e acho que a gente só consegue recuperar quando a gente percebe de fato que não é assim. É um sistema muito complexo, né? Que depende de muita coisa. Existe gente que tem sorte na vida, isso existe. Isso existe gente que o sistema consegue colocar para frente, mas assim, definitivamente as coisas não estão 100% na nossa mão, né? Não significa, inclusive, eu estava ouvindo, até mandei para a André esse também, a André que está aí participando, mandei um podcast para ela do Braincast, muito legal, inclusive, esse podcast, falando sobre o clube das 5 da manhã, né, da galera que acorda às 5 da manhã para poder, ou acorda às 4 da manhã, às 3 da manhã, para poder trabalhar mais e conseguir subir mais na vida, porque é assim que o Bill Gates faz, e é assim que o Zuckerberg faz, e assim, na verdade a vida não é glamourosa assim dessa maneira, né? Existem tantas dificuldades aí e o Covid está trazendo essas dificuldades mais à tona, né? Mas então, começando do começo, digamos assim, a minha trajetória com a ciência começou desde muito cedo. Eu com, sei lá, uns 5 anos de idade, 6 anos de idade, não, minto, uns 8 anos de idade, cheguei para minha mãe e falei: mãe, eu quero ser arqueóloga. E eu queria ser arqueóloga e eu queria ser egiptóloga. E na época existiam 3 egiptólogos no Brasil. E eu falei: mãe, eu vou ser a 4ª egiptóloga do Brasil. E eu queria muito ser egiptóloga, queria ficar lá escavando as paradas e tal, e sendo historiadora. Era isso que eu queria. Quando as minhas notas da escola começaram a cair na história, eu comecei a achar que a faculdade de história seria um pouco difícil para mim e não queria mais, talvez mais, entrar nisso. E daí, na própria escola, eu assisti uma palestra do Franklin. O Franklin foi na minha escola, o Franklin Rumjanek, professor de bioquímica e um dos expoentes da pesquisa, foi na minha escola fazer uma palestra, que a gente tinha sempre essa coisa de fazer palestras das universidades, né, lá na escola. E eu falei: putz, biomedicina é a parada, sou biomédica de formação, então, e quero fazer isso, acho sensacional, já adorava biologia e continuava querendo ser cientista, né? Nunca desisti da questão de ser cientista e descobrir coisas novas. E é muito legal ouvir o que cada um gostaria de fazer, assim, como é que cada um visualiza a sua profissão, né? Você visualizar a profissão nadando com os golfinhos lá em Fernando de Noronha, eu acho ótimo, acho que eu posso tentar seguir nessa direção ainda, acho que ainda tem tempo para mim para chegar lá, mas eu visualizava, eu queria descobrir a cura da malária, uma vacina e tudo mais, queria estudar malária, era isso que eu queria fazer.
Muita gente entra na biomedicina falando, quero descobrir a cura da AIDS, estudar o câncer. Não, eu queria, sei lá por quê, já não lembro mais por quê, eu queria estudar malária quando eu entrei na faculdade. E daí fui entrando na bioquímica e achava aquilo tudo maravilhoso. A minha vida foi sempre marcada muito por contrastes, assim, né? Acho que desde pequena, eu estudei numa escola alemã, por isso que eu estou na Alemanha, já vou chegar nesse ponto. Eu estudei numa escola alemã e minha vida foi sempre marcada por contrastes. Então, no Cruzeiro, eu era uma das únicas alunas negras da escola, por exemplo, da minha turma, da escola não, da minha turma, e eu sempre reparei nisso, né? Os meus pais são super esquerdistas, então a gente sempre, assim, amigos dos meus pais viveram em comunas, então assim, eu sempre tive uma criação muito próxima da questão socialista, digamos assim, e apesar dos meus pais serem católicos, enfim, várias misturas aí no meio do caminho, e sempre vi muito isso, né? Sempre me liguei muito nisso. E eu falava assim, putz, eu tô aqui no meio, tipo, minha mãe tem condição de pagar essa escola, mas assim, é metade do salário dela, a outra metade vai para aluguel, comida, como vem para dentro de casa, eu não tenho a menor ideia. E era muito assim, então eu sempre vivi esses contrastes, né? E o mundo externo, o mundo internacional, ele chegou para mim por causa do Cruzeiro, né? Porque fui estudar nessa escola alemã, era simplesmente uma terceira língua, eu não tinha relação nenhuma com a Alemanha, nem minha família tinha relação com a Alemanha, não tinha nada, mas era uma escola que era boa, indicada pelos amigos da minha mãe, e essa visão internacional começou um pouco aí. Começou um pouquinho antes, porque minha mãe foi a primeira pessoa da família que saiu do país, foi passar um mês na França, inclusive em Lille, e daí mas eu era bem pequena, mas não lembro, mas o meu mundo internacional começou no Cruzeiro mesmo. No meio da faculdade, eu fiz biomedicina, fui fazer bioquímica, conheci a Andrea por causa da biomedicina, e daí, estou falando da Andrea porque é a conexão com a Clarissa, né? Foi nesse meio assim que a gente se conheceu. E quando eu estava terminando a faculdade, eu estava no mestrado já, na verdade, entrei no mestrado não para estudar malária, mas para estudar dengue, para estudar o mosquito. Os meus amigos super se divertiam quando eu falava, gente, não vai dar para eu ir no churrasco porque eu tenho que ir para o laboratório alimentar os meus mosquitos. Mas como assim você cria mosquito? Eu falei, cara, tem que criar o bicho, né, para poder estudar e tudo mais. Super fui alvo de várias sacanagens, assim. E quando você fala das pessoas, é muito interessante, né, Alessandra? Porque eu ouvi uma vez, antes de entrar na faculdade, que o trabalho do pesquisador é muito solitário. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E, assim, eu não sei qual é a experiência de vocês, não sei como é a experiência do pessoal que está aí, mas eu definitivamente não acho a vida do cientista solitária, assim. Muito pelo contrário, quando eu saí da ciência de bancada, vocês vão entender o que eu estou falando, eu me senti absolutamente abandonada, assim, me senti super solitária. Então, acho que a vida do cientista é o oposto. Acho que a função da rede é muito interessante de você cultivar essa coisa da rede, mas mais do que isso, tem esse trabalho diário ali, né, de convivência e tudo mais. Isso é muito interessante também porque essa desumanização passa pelo fato de que a gente presta muita atenção no nosso próprio trabalho e esquece também um pouco quem está ao redor. Então, é uma mistura de coisas, né? Ao mesmo tempo, o trabalho do pesquisador não consegue ser sozinho, mas a gente também passa, como a gente precisa publicar o tempo todo e precisa ficar prestando atenção nisso, a gente esquece um pouco do que está ao redor, né? Então, acho que o trabalho da rede também tem um pouco isso, da gente abrir o ouvido e ver o que está ao nosso redor. Mas então, quando eu estava no mestrado, estudando os meus mosquitos, eu já não tinha muito esse encanto pela ciência. Eu já achava tudo muito político, achava muito burocrático, adorava o FRJ, mas falava, putz, eu estou aqui no início, na ciência básica, eu preciso ver uma coisa agora acontecendo. Eu tenho aquele senso de agora, né, que eu preciso estar ali. E eu ficava calculando quanto que os meus experimentos de tempo real custavam. Eu falava assim, putz, eu estou gastando R$250 para fazer essa placa, e daí, quando saiu o resultado negativo, porque, sei lá, o primer estava contaminado ou a amostra estava contaminada, eu falava, putz, eu acabei de jogar R$250 fora. E eu ficava muito preocupada com isso, né? Então, eu queria ver uma coisa para agora. E foi aí que eu saí da bancada e fui entrar na área do empreendedorismo.
fui montar uma empresa júnior, né? A primeira empresa júnior que foi montada na biomedicina. E eu não sei se estou passando muito do tempo, acho que está um pouquinho longe já, né? Vou tentar encurtar a minha história. Eu fui trabalhar com empreendedorismo e descobri a possibilidade que a ciência tem de fazer coisa para fora, né? Inclusive fazer coisa para a sociedade, né? E fazer coisa para a sociedade não é só divulgação científica. Fazer coisa para a sociedade é de fato trazer soluções para os problemas que a sociedade tem. Eu acho que isso é um ponto muito importante que a gente também perde um pouco o foco, né? Só comunicar é absolutamente importante, mas não está só aí, né? Acho que ver o problema que está no mercado é uma coisa bastante importante. E eu acho que o empreendedorismo tem um pouco isso, né? Eu acabei vindo para a Alemanha, no final das contas, porque eu costumo brincar falando que eu sou uma garota de programa, né? E daí eu sou uma garota de programa porque todos os programas que existem, eu vou lá e me inscrevo. Então, eu fui para a Suíça com isso, passei 2 semanas lá pela Swiss Next. Eu vim para a Alemanha por causa de um programa que uma amiga minha me indicou. Trouxe outras pessoas para a Europa por causa de outros programas de empreendedorismo também. Tudo com ciência, tudo a partir para cientistas, né? Programas para cientistas, mas focando em empreendedorismo, que é uma coisa que traz essas soluções para o mercado. E vim para a Alemanha, então, fazer o meu sonho, né? Realizar meu sonho, que eu também tinha esse sonho de passar um ano fora. Fui fazer, estou terminando meu doutorado em gestão da inovação agora, então eu saí da bioquímica, trabalhei numa empresa júnior, trabalhei numa startup de dispositivos médicos, e daí falei, putz, preciso aprender isso melhor. Aí fui fazer um doutorado em gestão da inovação, que lida com todos esses processos de criação de novas tecnologias, criação de empresas, gestão de inovações, né, de novos produtos. E acabei vindo para a Alemanha pela Fundação Humboldt, tem um programa muito legal da Fundação Humboldt que fala sobre novos líderes do amanhã. E o grande chamariz dessa bolsa, inclusive, vou mostrar uma única foto nessa minha fala, que o grande chamariz dessa bolsa é a foto com o primeiro-ministro, né? Que no caso é Angela Merkel. Cadê a minha foto aqui? Vou colocar aqui para vocês verem. Deixa eu dividir minha tela rapidamente. Vocês estão vendo minha tela? Então, o grande chamariz dessa bolsa é a foto com a Angela Merkel. Esse aqui são os 50 bolsistas que vieram. São bolsistas de 5 países. Tem Brasil, Índia, China, Estados Unidos e Rússia. Então, são os BRICS, sem a África do Sul e junto com os Estados Unidos. Apesar de que esse ano tem África do Sul no programa. E a gente tira essa foto com a nossa querida loirinha dos olhos azuis, que é a Angela Merkel. E é um programa muito legal. A Alemanha, então, só finalizando então a minha fala, eu vim para cá estudar agricultura de precisão, então acho que eu sou uma pessoa com alguns projetos diferentes, assim, comecei na bioquímica com mosquito, passei para empreendedorismo, trabalhei com dispositivo médico e aqui eu estou estudando agricultura de precisão. São algumas coisas bem diferentes entre si. E vou parar aqui de compartilhar. Ops. E agora eu não sei mais como parar. E daí vim para a Alemanha por causa desse projeto, um projeto que eu criei totalmente do zero e estou terminando o doutorado agora. A Alemanha, então, é um país que dá muitas oportunidades, né? É um país que você pode crescer muito. Eu acho que não tem muito essa desumanização. Eu estou vivendo aqui dentro de uma equipe que estuda ciência social, né? Não é ciência de bancada, como eu falei, mas assim, acho que as pessoas elas valorizam muito o ser humano. Tem toda essa questão da cultura, que é uma cultura mais fria, uma cultura menos próxima, mas elas valorizam demais o ser humano. Então, acho que isso é uma coisa bastante interessante da Alemanha. E, enfim, um pouco da minha trajetória e como que eu cheguei até aqui. Aí agora esse meu ano da bolsa acabou, né? E eu estou aqui na Universidade de Bonn como pesquisadora, contratada aqui da universidade. E essa coisa da fuga de cérebros, para mim, é engraçada porque eu sempre quis sair do país para ficar durante um tempo só para viver essa experiência, né? Por acaso, eu saí do país no momento em que estava todo mundo saindo. Mas foi realmente por acaso. Isso foi totalmente pela minha trajetória e não pelo país. Mas, enfim, faz parte aí dessa questão. Inclusive, todos os brasileiros que vieram estão tentando ficar, porque
não é exatamente o melhor momento pelo menos para eles, né, para poder voltar. Então, assim, obrigada, Clarissa, pela oportunidade de expor isso e fico super, assim, peço para todo mundo fazer todas as perguntas aí que quiserem para a gente poder explorar essas oportunidades e dificuldades que tem na hora de sair do país, ficar fora, né, e quem sabe voltar depois. Obrigada. Legal, Débora. Débora, eu já pensei imediatamente aqui, acho que a gente pode... Tem alguém com uma mãozinha levantada aqui. Mas eu acho que tem que fazer a pergunta pelo chat, né? A gente pode fazer isso. Todo mundo pode mandar por escrito, e aí a gente vai... É a Edi que está com esse... Vai recuperando aqui. A gente está atento aqui às perguntas. Legal. Eu pensei imediatamente, assim, no final disso que você está falando, sobre a mudança de área, se foi difícil você mudar de área, se teve algum impedimento, porque eu acho que muitas pessoas passam por uma situação de uma vontade de mudar de área, uma situação de mudança de área, e não entendem muito se é possível para o pós-doc fazer uma mudança um pouco mais forte. Você sentiu, teve alguma dificuldade? Eu quase morri, na verdade. Então, essa mudança de área, ela veio engraçado porque eu mudei de área um pouco com esse sentimento de tipo, quero fazer uma coisa mais prática, mas agora eu todo dia me faço a pergunta, será que a pesquisa que eu estou fazendo de fato tem uma aplicação prática? Porque a gente super se perde em várias teorias, né? A gente se perde muito nas teorias aqui também. Então, na verdade, essa dúvida está voltando. Mas essa mudança de área, ela foi muito difícil para mim, porque a lógica do pensamento, pelo menos para mim, foi muito diferente, né? O que eu conseguia raciocinar em termos de números e gráficos e figuras na área da bancada, para poder raciocinar em teoria, era muito mais difícil para mim, assim, fazer argumentação, a própria estruturação de um artigo é completamente diferente, o jeito que você escreve, né, os dados que você tem, o que você vai testar, o que você não vai testar, isso é muito diferente, assim. Então, esse foi um aprendizado, tanto que o meu doutorado, eu estou fazendo em 6 anos de doutorado, né? Eu comecei meu doutorado em 2014, em junho de 2014, e a minha defesa está marcada aí para 3 semanas a partir de agora. Então, foi um período bem difícil, assim. Eu também sempre trabalhei durante o meu doutorado inteiro, também tem essa questão, obviamente. Mas eu acho que mudar de área você sempre pode mudar. Foi o que eu falei, eu comecei estudando mosquito, hoje eu estou fazendo gestão de inovação e agricultura de precisão. Todo mundo pode mudar o que quiser. Uma vez eu falei com uma amiga minha sobre isso, estou mudando de área. Ela falou, eu também estou mudando de área. Eu falei, legal, o que você está fazendo? Eu passei de estudar mosquito, estou estudando barbeiro agora. Eu falei, putz, muito legal, assim, mas acho que a minha mudança tá um pouquinho diferente. Mas super pode, acho que, inclusive, no pós-doc, no meu grupo tem uma biotecnologista, no grupo da universidade, tem uma biotecnologista que hoje estuda patente, estuda dinâmica dentro da bioeconomia. Então, acho que mudança você pode fazer em qualquer momento da sua vida, para qualquer lugar que você vai, isso não importa, porque o que a gente aprende na nossa vida é muito mais do que só conteúdo e, entendeu? Como interpretar gráfico. É muito mais do que isso, sem dúvida. E eu gostei muito que você mencionou o Franklin Runjanek, e aí eu imediatamente pensei na Vivian Runjanek, que dizia que a gente, na verdade, a nossa formação, a gente não aprende biologia celular, imunologia, a gente aprende a pensar. Então, a gente aprende uma forma de pensar e todo um questionamento do que a gente observa, que pode ser usado para tantas coisas, né? Então, ela, quando disse isso, ficou marcado na minha memória e ela abriu muito essa nossa formação. E aí, prova disso é que você conseguiu navegar por outras áreas. Sim, né? sim, Eu acho que a sim. Alessandra também falou muito sobre pessoas. Então, a gente já saiu do fuga de cérebros para uma coisa pessoas, né? Basicamente, porque é isso que importa muito. E sem dúvida nenhuma, as pessoas, né,
desse nosso caminho foram levando a gente, assim, de certa forma, para uma direção ou outra, né? É super Não, com interessante certeza. voltar um pouco e pensar nessas pessoas, né? No que ficou muito, muito marcado. E a Alessandra, eu anotei alguma coisa aqui também, eu fiquei imaginando as trajetórias que a Alessandra falou, as trajetórias de formas completamente diferentes, mais linear, né? Se for na mesma área, ou uma trajetória de idas e vindas e com interrupções, né? Que não é considerado normal no nosso mundo, mas que é muito normal, e que no final pode não prejudicar em nada e pode simplesmente ser um espaço para você definir os próximos passos. E tem o fator motivação também, que tem pode ter altos e baixos, né? Isso também é um momento importante de falar também sobre a motivação, como é que ela funciona, né? A gente tem momentos diferentes dentro do nosso trabalho em relação à motivação também. E aí a Débora comentou um pouquinho do que a Alessandra apresentou, então, né, vocês estão um pouquinho distantes em área, mas tem tantos pontos em comum, e é uma pergunta que eu faço para as duas. Eu tenho uma impressão de quando a gente sai do nosso país, esse distanciamento cria um olhar assim muito interessante, né? Permite que a gente analise como é que se passa a ciência no Brasil, como é que funciona a ciência pelo menos no nosso mundo, né? Nos laboratórios que a gente trabalhou. Vocês sentem algum choque, assim, algo muito diferente que vocês viram no Canadá, nos Estados Unidos ou na Alemanha e que sentiram falta talvez no Brasil ou o contrário, talvez o Brasil ganhasse muito com algum fator assim? É algo que eu acho que é muito divisor de águas, essa questão que até a Débora falou um pouco da coletividade, né, da rede. Eu sinto que a gente que foi educada, né, que a nossa formação foi no Brasil, isso é muito mais presente, até por causa das próprias limitações financeiras, né, que obriga a gente a colaborar mais e estar mais próximo da nossa rede, né. E quando eu fui para os Estados Unidos, eu senti mais essa coisa Na França, eu não senti tanto a questão da rede, as pessoas eram muito próximas também, ou pelo menos a experiência que eu tive no Pasteur. O Pasteur também era um instituto muito internacional, então tinha pessoas de todos os cantos, né? Não tinha só... E eu acho que isso também, muitas pessoas que estão fora do seu país, que estão passando por dificuldades parecidas, então elas tendem a se agregar, se juntar e se ajudar. Mas quando eu fui para os Estados Unidos, eu já senti diferente. Acho que nos Estados Unidos a ciência é mais solitária. Acho que, com certeza, a ciência de bancada é, ainda assim, menos solitária do que quando você está mais você, os dados e o computador. Mas eu senti que as pessoas eram mais isoladas. E eu acho que uma das coisas que eu vi, pelo menos, era que acho que contribuía para isso, era a estrutura do laboratório. Enquanto que no Brasil você tem uma estrutura do laboratório, você tem muitos estudantes e poucas pessoas mais sênior, né? Então, muitos estudantes de iniciação científica, mestrado, doutorado, e poucos pós-docs, poucos técnicos ou poucos professores, nos Estados Unidos era o contrário. A experiência que eu tive era só tinha pós-doc no laboratório, basicamente. Tinha um aluno de doutorado, o resto era só pós-doc. E o pesquisador. Então, isso fazia com que geravam, pelo menos lá, um ambiente de competitividade que fazia com que as pessoas se isolassem, se protegessem também. Então, tentavam proteger os seus dados, o seu trabalho, a sua primeira autoria. Então, essa questão da autoria que é muito presente, né, na ciência hoje em dia. No Canadá, eu acho que não vejo como os Estados Unidos. Acho que o Brasil e os Estados Unidos, para mim, foram os dois extremos. O Brasil muito colaborativo, muito, muito próximo da sua rede, o que ajudava também no impacto emocional das frustrações do dia a dia também. E nos Estados Unidos, o outro extremo, que era mais isolado, mais competitivo e mais difícil também emocionalmente, o desgaste do dia a dia você lidar, porque você não tinha muito uma sensação de que você não tem com quem contar. E você está também longe da sua rede principal, que é a família, né? E os amigos. No Canadá, eu senti que ainda não é como o Brasil, mas está num caminho do meio entre os Estados Unidos e o Brasil, e eu sinto que
Eu tento sempre ser mais proativa nesse sentido de buscar mais as colaborações, de buscar mais a rede. A gente aqui tem um grupo de cientistas que se encontra todo mês, de brasileiros, grupos de cientistas brasileiros que moram aqui em Toronto. Então, a gente tenta fazer essa rede, se apoiar mutuamente, e é super importante, assim, muito importante. Pô, legal. Eu não tenho essa rede aqui, não. Talvez eu vá criar. Opa. Mas assim, eu queria dar só duas perspectivas que talvez sejam um pouco diferentes da experiência da Alessandra, no sentido de que no Brasil, assim, eu realmente, quando eu saí do laboratório e parei de trabalhar dentro de um laboratório, senti muita falta do grupo, né? Do grupo que se apoia, né? E realmente, acho que essa diferença dos Estados Unidos e Brasil em termos do tipo de pessoa que está dentro do laboratório é também uma consequência da forma com que a faculdade é trabalhada, né? A gente trabalha no Brasil desde o primeiro período, se não antes, né? Enquanto que nos Estados Unidos você vai fazer isso depois da faculdade, né? Se eu não estou falando besteira. Mas acho que no Brasil tem esse grupo colaborativo que é a sua família, né? O seu core ali do laboratório, mas os laboratórios entre si, eu não vejo tanta colaboração assim. Eu acho que eu sempre falo isso, inclusive, eu fiquei muito surpresa quando teve a política dos INCTs, né, que foi o governo Dilma, aí, governo Lula, que foi criado, tinha muito dinheiro investido na ciência e o objetivo da política era fazer colaboração, principalmente regional, né, entre as regiões, não era nem só entre os grupos, mas entre as regiões. E muitos dos projetos não foram renovados porque as colaborações não se mantiveram, né? E daí acho que tem um pouco, a gente ainda não aprendeu a compartilhar tanto, assim, né? Tem essa coisa dos equipamentos serem totalmente do laboratório, então acho que tem muito, talvez não tenha competição dentro do grupo, né? O grupo se comporta como uma família, mas você tem competição entre grupos, né? E às vezes entre grupos dentro do mesmo instituto, por exemplo, né? Já vi casos aí de pessoas roubando o trabalho dos outros dentro do próprio instituto, que no Brasil, assim, já não faz sentido no mundo, assim, no Brasil faz menos ainda, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente pode avançar e acho que pode ser um tema que pode ser discutido aqui na rede, como avançar colaboração entre grupos, né? Talvez possa ser uma coisa interessante aí no segunda temporada, né? Depois das trajetórias do Fuga de Cérebro, na segunda temporada. Que é uma coisa que na iBank, eu acabei não mencionando na minha trajetória, abri uma startup, né? Para quem não sabe. E a iBank, que é justamente uma empresa dedicada para os cientistas, né? E uma das coisas que a gente tem no nosso core é tentar buscar a colaboração, tentar buscar a tecnologia nacional e tentar levantar nesse meio tempo. E a segunda perspectiva, eu falei que aqui na Alemanha, uma coisa que eu acho muito interessante, e daí é uma perspectiva das ciências sociais aqui, né? Você tem editais de projetos onde os editais eles forçam a colaboração, como um universal, por exemplo, do CNPq, só que entre áreas diferentes. Então, por exemplo, o meu projeto aqui, o projeto do meu contrato, por exemplo, que aqui todo mundo também escreve projeto para poder fazer outra coisa, tá? É normal aqui também, todo mundo faz isso. Mas aqui o meu projeto do meu contrato, ele é um projeto que envolve a biotecnologia de plantas, envolve os engenheiros que fazem técnicas diferentes para essa biotecnologia, envolvem os economistas, que na verdade somos nós, que vão ver a parte de aplicação de mercado e tudo mais, e ainda envolve um quarto grupo. Mas, enfim, é um projeto muito interdisciplinar. Aqui tem muitos projetos interdisciplinares, e a gente tem, sei lá, uns 15 projetos diferentes no grupo, cada um deles com um projeto, com assim, colaborações com indústria, colaborações com empresa, sem fazer com o financiamento público, né? Então, você não está dependendo da empresa para poder fazer aquele projeto, mas você colabora com a empresa e isso é bem visto pelos ministérios. Então, os ministérios, eles forçam um pouco essa interdisciplinaridade. É uma coisa que ainda está muito incipiente no Brasil, tentou ser feito há uns 5, 10 anos atrás e ainda assim foi muito dominado pelas grandes empresas, de muito curto prazo e acabou não desenvolvendo muito. Então, acho que isso é uma coisa que a gente ainda precisa trabalhar bastante, assim, né, para poder conseguir ver um resultado. A minha conclusão é que o fato de sair um pouco do Brasil, de ter uma experiência internacional, também
mostra para a gente onde é que estão os nichos, né, que a gente pode mudar e coisas que estão acontecendo em outros países, e algumas tendências, algumas coisas que a gente pode querer influenciar um pouco do Brasil. A gente teria muita coisa ainda para conversar também sobre como ficou essa nossa ligação com o Brasil nesse período, mas a gente pode ir abrindo para as perguntas. Clarice, já tem 3 perguntas aqui no chat. Vocês querem que eu fale? Passo para vocês? Sim, que aí a gente vai passar para todo mundo também. Tá. O Marcos Ferraço perguntou que tipos de oportunidade vocês acreditam que existam hoje na área de administração, dentro da ciência e pesquisa. A Andrea perguntou se algum site que tem oportunidades gerais para cientistas por país, vocês que estão aí recebem, sabem informações de oportunidades e onde poderíamos aplicar. E a Daniela perguntou, Débora, como as pessoas enxergam essa mudança de área aí na Alemanha? Você saindo do Brasil com uma formação, experiência e buscando outra área aí. Foi um pouco do que a gente conversou, Débora, se você quiser aproveitar. Vou falar rapidamente, sem buscar muito. Obrigada pela pergunta. Aqui eu fui muito bem recebida nesse sentido. A minha chefe tive uma sorte, assim, na verdade, porque a chefe do grupo nunca aceita ninguém de fora e, por algum motivo, assim, desconhecido, ela resolveu me aceitar. E ela ficou impressionada justamente com o meu quase currículo, digamos assim, porque foram muitas tentativas que eu tive, né? Eu sempre lembro de uma entrevista com um escritor, que eu sempre acho que é o Rubem Alves, mas eu acho que não é, que o jornalista pergunta, como é que você planejou chegar até aqui? Como é que foi seu planejamento para chegar até aqui nesse momento, né, na sua vida? Ele fala, deu tudo errado na minha vida. Então, é um pouco meio assim, tudo que eu planejei deu errado. Então, foi um pouco assim, e foram várias tentativas que eu fiz que deram errado e que, na verdade, deram certo, né, até agora, e foi o que me levaram para aqui. Então, assim, até então, é muito bem vista essa troca diária, pelo menos no meu caso, foi muito bem visto, foi isso que me permitiu chegar aqui, sem dúvida. Então, respondendo rapidamente. Eu tenho essa impressão um pouco também, apesar de eu acreditar, ainda tem algo em mim que acredita que ter uma formação muito linear e profunda numa área ajude. Eu acho que, na minha experiência, ou a experiência que eu vejo ao redor, é que a diversidade de experiências ajuda muito mais, assim. Principalmente não tem resposta certa. Com certeza. Não tem resposta certa, né, no final das contas. Acho que é isso. Depende com o que você está trabalhando. Especialistas existem para isso e pessoas diversas existem para isso. Assim, não tem resposta certa. Seu nicho, assim. Você vê, por exemplo, na área que eu trabalho, que na área de microbiota, hoje em dia se valoriza muito programação, bioestatística, bioinformática, que é uma coisa que eu nunca tive mínima, não tive assim a oportunidade de aprender e me dedicar. Então existe essa valorização de você estar com esse enfoque, você ter essa visão biológica, mas você também ter treinamento e habilidades em outras áreas. Sim. E falando um pouco sobre a pergunta da administração, é uma coisa também que é um pouco nova para mim, que é, por exemplo, hoje em dia eu vejo aqui no Canadá muitas oportunidades na parte de gerenciamento. Então, por exemplo, na área de Project Manager, Lab Manager. Lab Managers que é mais comum, né, de você encontrar, mas muito também de gerenciamento de projetos. E gerenciamento de pessoas, porque não o gerenciador de projetos não só gerencia o projeto, mas gerencia mais as pessoas que estão fazendo os projetos. Então, é bem administração, então, bastante administração, mas também é importante você ter saber o que está sendo feito, né? Então, é importante você ter esse conhecimento da área científica, da área de conhecimento do lugar, mas também ter uma formação, ou ter habilidades de administração, de gerenciamento. Não sei se eu te respondi, Marcos. Perfeito, acho que isso é perfeito. E uma coisa bem específica para isso, né? Essa bolsa que eu vim para cá é uma bolsa muito. Ela não tem área de pesquisa específica. E, na verdade, praticamente não tem gente da tecnologia aqui. A maioria das pessoas que vêm são jornalistas, administradores, engenheiros de produção, advogados. Eu sou a mais tecnologista de todas, assim. E olha que eu não estou na bancada mais. Então, essa bolsa é uma bolsa que chama Leaders of Tomorrow, da Fundação Humboldt. Eu posso deixar aqui no chat depois. E é uma oportunidade aí muito legal mesmo para quem está em qualquer área.
E, enfim, pode ser isso. O Marcos está falando aqui alguma coisa rapidinho? Entendi. Eu não conheço tanto essa área, a área acadêmica mesmo, na área de administração, mas na parte acadêmica. Eu posso falar mais voltada para a área do trabalho. Não, aqui tem muito, acho que acho que na Europa tem muito mais vagas nesse sentido de administração, como pesquisa e tudo mais, do que no Brasil, né? Tanto que eu estou aqui num chair, que é uma professora, uns 5 pós-docs, uns 10 alunos de doutorado, fora os mestrados. O meu orientador no Brasil tinha alguns alunos, até onde eu sei, não tem nenhum pós-doc, tem alguns alunos de doutorado. Ele tinha uma salinha dividida com todos os outros professores e nosso grupo tem um andar inteiro. Então, de um prédio, né? Então, só para mostrar a diferença de oportunidade que aqui, obviamente, tem muito mais dinheiro, então as ciências sociais conseguem se alavancar mais, né? Em relação a isso. E sobre plataformas, acho que a André perguntou de plataformas, a Juliana até já respondeu, acho que aqui no Canadá o LinkedIn acho que é o que as pessoas mais usam, para recrutadores, principalmente na área de biotecnologia, não tanto na área acadêmica, mas na área mesmo de indústria, na área da pesquisa, mas na área da indústria. E na área acadêmica, eu acho que ainda é você conhecer as pessoas, os trabalhos de pesquisa, entrar em contato com os pesquisadores. Não tem, acho que, tanto uma plataforma unificada, no caso da pesquisa mais acadêmica. Mas, pensando no outro lado também, como é que vocês duas ficam sabendo de oportunidades no Brasil, né? Para quem está com a intenção de voltar. Eu, por exemplo, sei assim através de colegas, enviam talvez concurso, vai abrir um concurso, mas não existe um canal assim no Brasil que exponha essas oportunidades para esse momento da volta das pessoas, né? É um pouco isso é verdade. interno, sim, através de quem a gente conhece, seria... Sim, totalmente. Para mim, através da rede mesmo, de amigos, de contatos. Acho que é o único jeito que eu sei das coisas. Talvez insuficiente, né? Existe sempre o problema de que quanto mais próximo das pessoas que estão naquela vaga que você está, mais chance você tem de entrar, né? Tem um pouco dessa... Acho que é quase um ciclo vicioso, né? Porque você precisa estar perto da vaga. Você fica sabendo um pouco das coisas, é verdade. Talvez as pessoas, os brasileiros fazendo pesquisa fora, tenham alguns momentos assim de ficar realmente isolados da pesquisa brasileira ou das oportunidades na volta no Brasil, que talvez seja uma coisa a se pensar, né? Como é que a gente poderia ter mais esses canais. E se fosse falar de uma conexão minha com o Brasil, muito recente é a rede de pesquisadores, é uma forma muito interessante de saber o que está se passando, porque você vai encontrar webinários de diversas áreas. Você vai acabar ficando atraído para uma área que nem a sua, porque parece tão interessante, você começa a assistir ciência e arte e tal. Então, eu acho que a gente pode ver se ainda tem questão... Só fazer um comentário rápido, você falou dessa questão da ligação com o Brasil, foi minha primeira experiência fora, assim, durante mais tempo, né? Eu participei desses programas, que eram todos curtos, mas agora essa ligação, acho que minha ligação mais recente com o Brasil, infelizmente ou felizmente, tem sido o Covid, assim, né? Porque eu sempre mantive uma relação por causa da iBent, então tenho meu trabalho aqui, mas fico trabalhando com a iBent também, fora do horário de trabalho, então tenho 3 turnos de trabalho. E daí, com essa história do Covid, aqui na Alemanha está super tranquilo, assim, entre aspas, né? A gente está de quarentena e tudo mais, mas assim, você não tem grupos de ajuda para ir comprar alguma coisa, para poder doar, não sei o quê. Esse movimento não aparece, porque a quantidade de hospital é muito grande, assim, a capacidade hospitalar é muito grande, então não tem grandes questões em relação a isso. Eu até pergunto para as pessoas, vocês estão sabendo de algum movimento que precisa para ajudar? Não estou sabendo de nada. Enquanto isso, o Brasil está, assim, aquele caos total, né? Então, assim, a IBENT tem tentado contribuir, assim, bastante, e a gente está trabalhando insistentemente. Acho que me deixou um pouquinho mais perto do Brasil, assim, porque eu estava assistindo assim, tudo de fora. Quando eu percebi que eu não ia poder voltar para o Brasil se alguma coisa acontecesse, né, se acontece alguma coisa com a minha família,
eu entrei em desespero. Eu falei, gente, eu vou nadando, não quero saber, né? E daí o fato de a gente estar conseguindo ajudar e um pouco a conseguir os materiais, os reagentes e tudo mais, faz com que essa ligação com o Brasil fique um pouquinho mais forte, assim, dá um alento no coração, né? E a Alessandra está trabalhando de casa, fazendo ciência de casa também. Fazendo ciência 100%, não faço mais nada. Eu tô fazendo, o pessoal fala, e aí, tá fazendo home office? Não, eu tô fazendo bad office, né? Porque eu praticamente fico com o meu computador na cama, assim, porque eu acordo trabalhando, durmo trabalhando. É um horror isso, um horror. Estou usando o tempo para fazer todas as análises encalhadas dos dados e também para aprender mais a coisa da programação que tem sido muito exigida hoje em dia, principalmente na área de Big Data, né, de Data Science. Acho que eu tenho tentado focar nisso, mas concordo com você, Débora. Assim, acho que a minha proximidade com o Brasil hoje em dia são as pessoas, basicamente. Não tem nenhuma colaboração assim estabelecida ainda, assim, científica. Mas a gente está tentando, assim, a gente está com vaga aberta para pós-doc no meu laboratório, então eu fiz algumas entrevistas com brasileiros, tentando recrutar. Muito bom, excelente. Legal, acho que tem mais uma pergunta. Como é que vocês enxergam a cultura do pós-doc no Brasil e dos programas de pós-doc fora? Vocês sentem a diferença? Pós-doc no Brasil, pós-doc fora do Brasil? É bem diferente. A Débora falou isso um pouco, né? Assim, no Brasil, assim, você tem muito poucos pós-docs ou nenhum dentro dos laboratórios, né? Por várias questões, a questão da bolsa, a questão, né, da própria estrutura de como é feita a ciência. Nos Estados Unidos e aqui você já tem aqui um pouco menos. Nos Estados Unidos basicamente o laboratório é composto, tipo, a ciência é feita por pós-doc. Vários, né? É feito por pós-doc. Aqui ainda, pelo menos a minha experiência no laboratório, ainda tem bastante estudantes de doutorado, mas ainda assim acho que o pós-doc é peça-chave, né? Principalmente em laboratórios que o pesquisador principal não vai para a bancada mais, né? Que acho que é a realidade da maioria dos laboratórios. Mas o pós-doc é aquele limbo, né? Então a gente precisa dizer isso, é muito difícil. É uma fase de transição que a princípio te ajudaria a te inserir no mercado de trabalho, seja onde for, na academia ou na indústria, mas nem sempre, né? Acho que na maior parte a remuneração não é feita adequadamente e você não fica essa coisa meio que nessa interface de você está se capacitando ou você está de fato atuando profissionalmente. Então, acho que o pós-doc ainda tem muitos movimentos e pessoas. Aqui no Canadá, por exemplo, existe um limite de 5 anos para pós-doc. Hoje em dia, eles estabeleceram isso para evitar que as pessoas ficassem 10 anos fazendo pós-doc e não ser inserido no mercado de trabalho de algum jeito. Então, hoje em dia, por exemplo, eu fiz essa transição do ano passado para esse ano, eu estou como pesquisadora associada dentro do meu laboratório, então eu fiz 3 anos de pós-doc no laboratório aqui no Canadá, 2 anos de pós-doc nos Estados Unidos, então 5 anos de pós-doc mais ou menos, e agora eu estou com essa vaga de Research Associate, que chama pesquisador associado, que é uma vaga que também não tem no Brasil, mas que você já tem mais benefícios, tem um pagamento, um salário um pouco melhor, então talvez te ver, dependendo do ambiente de trabalho que você está, já te valorizam mais. Então eu vejo aqui tem mais oportunidades de ser inserido além de só virar professor universitário, que eu acho que o Brasil tem esse desafio, né, que você acaba sendo, ou você vira professor universitário ou tem poucas outras oportunidades além disso. Não sei como é que está agora, eu também estou fora do Brasil há 5 anos, eu não sei dizer, mas eu sei que aqui tem um leque de oportunidades muito maior, mas ainda assim, eu acho que essa fase do pós-doc é uma fase muito difícil, não é algo simples. Eu acho. Aquela pirâmide, né? Aquela pirâmide, ela está espalhada, porque são muitas pessoas sendo formadas para poucas vagas na academia. E, realmente, isso nos faz pensar que um outro ciclo interessante de webinário seria as alternativas além da academia, a vida além da academia. Eu tenho recebido umas mensagens assim um pouco nessa direção. A Ana Paula chegou agora.
Ana Paula querendo perguntar, você aproveite, Ana Paula, que a gente está chegando aqui ao fim. Só fazer um comentário em relação a essa questão da valorização do pós-doc aqui. O esquema da Alemanha é muito diferente, porque você é empregado, você já tem um emprego desde o doutorado, né? Então, tipo, o contrato que eu tenho hoje, por exemplo, é o mesmo contrato que eu teria se eu fosse estudante de doutorado. A diferença é a porcentagem que você ganha. Então, se você é um estudante de doutorado, você ganha 50% ou 60% do salário full, e daí quando você está pós-doc, você recebe 100% do salário, né? Então, mas eu pago imposto, tem seguro-saúde, é a mesma coisa. Então, o estudante de doutorado, apesar dele ainda ser visto como um estudante, ele tem um emprego, né, garantido pelo projeto. E daí, quando você passa para pós-doc, e daí isso também é uma certa dificuldade, porque quando você passa para pós-doc, parece que você ainda é um estudante. Então, é muito comum as pessoas na sociedade, as famílias falarem: ah, então você continua estudando. Não, assim, eu tenho um trabalho, assim, as pessoas... E é muito engraçado porque existe uma valorização do cientista muito grande, né? As pessoas sabem o que significa ser um cientista, quanto que no Brasil ainda não sabem muito o que é ser um cientista. Então, quando eu falo assim, eu tive uma bolsa da Fundação Humboldt, os alemães ficam, nossa, né? Parece que era uma coisa de outro mundo. Então, é muito interessante ver essa observação, mas, ao mesmo tempo, tem esse problema, né? Se você trabalha na academia, é como se você ainda fosse um estudante até que você seja um professor, e tem pouquíssimos professores. Pouquíssimos professores. Então, a quantidade de professor que a gente tem no Brasil é muito maior do que a quantidade de professor que tem na Alemanha. Assim, proporcionalmente falando, né? Porque você realmente não tem, assim, são muito poucos. O que acontece é que o mercado absorve. Então, os doutores, né, que quando viram doutores, vão trabalhar em consultorias, vão trabalhar em startups, e isso tem muito a ver com a questão da inovação, porque você está falando de cientista, né? Então, para poder trazer essa quantidade de conhecimento para dentro da empresa, eu preciso estar inovando, eu preciso estar fazendo outras coisas. Tem muitas consultorias que escrevem projetos para a União Europeia, então é todo um sistema que está funcionando que absorve esses cientistas, né? Que estão trabalhando em outras coisas que não... Mesmo cientista de bancada vai trabalhar com patente, vai trabalhar com outro tipo de coisa que não é só fazer ciência de bancada, né? Mas que precisa daquele conhecimento de qualquer jeito para poder conseguir fazer o que precisa fazer. Então, o mercado absorve muito, são pouquíssimos professores, de novo, a competição é muito alta, não tem um limite máximo de pós-doc até onde eu sei, mas não é bem visto que você seja pós-doc por mais de 5 anos, pelo menos na mesma instituição. Se você mudar de instituição ou mudar de país, já fica um pouco melhor, mas assim, mais de 5 anos no mesmo lugar também não é muito bem visto, não. Assim, tem essa... Não é fácil, não. Virar professor aqui também não é muito simples, não. Vira professor visitante só. O resto, meio complicado. É bem difícil. Pois é. Temos mais perguntas? Acho que não. Tinha uma pessoa levantando a mão, mas não escreveu a pergunta. Vamos ver. Um último momento. Tem vários temas aqui de interesse. Empreendedorismo é de interesse de várias pessoas. Vamos ver se a gente vai voltar nesse tema. Mas acho que a gente pode ir finalizando. A gente espera para o número 2 ter a transmissão via Facebook também. E ter, com o feedback de vocês, a gente vai saber como é que pode funcionar da melhor forma o nosso webinário. Vou compartilhar aqui. Não, e quem quiser saber mais, eu não consigo ver seu nome, que escreveu sobre a questão do empreendedorismo. Só me procura lá no LinkedIn, quiser bater um papo, estamos aí aberto para poder conversar. Empreendedorismo no Brasil, o que é empreendedorismo na Alemanha, e vamos embora. Eu sou totalmente evangelista nesse sentido, então adoro falar sobre o assunto. É só puxar. Uma último comentário aqui. Eu gostaria muito de agradecer a vocês duas por essa conversa. Foi muito, muito boa, muito agradável. E a toda a equipe da Rede de Pesquisadores e a todos vocês que assistiram.
E dizer só que o seminário foi possível porque a plataforma é colaborativa, isso é um aspecto super importante da rede. E aí a minha campanha é faça da rede pesquisadores o seu espaço, e a gente se encontra num próximo webinário. Vamos ver se a gente tem mais alguma conversa. Obrigada, Clarice. Acho que e obrigada, Juliana, e a rede. Eu acho que é uma iniciativa super, super importante. E a gente, acho que enfatizou bastante como a rede, para a gente, foi tão importante na nossa trajetória. E eu tenho certeza que é importante na trajetória de todas as pessoas. Com certeza, sem dúvida. É, inclusive, o motivo das minhas viagens. Agora eu não viajo por causa dos lugares, só viajo por causa das pessoas. Então, essa é a parte mais legal. Obrigada, Clarice, pelo convite. Foi um prazer. Passou super rápido. Bom, pois querendo esticar passou muito rápido. Pois é. E daí vamos continuar conversando. Faço convite de novo. Quem quiser conversar sobre qualquer assunto, só mandar mensagem e a gente continua se falando aí. Qualquer coisa que precisar, estamos aí. Costurando a rede, aumentando a rede. Isso, vamos aumentar essa rede aí que a gente precisa de suporte para poder fazer as coisas acontecerem, certamente. Legal. Então, vocês voltem como público para os próximos? Claro. Com certeza, com certeza. Tá ótimo. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, todo mundo. Beijo, Fundão. Beijo pro galera do Fundão. Legal. Sim, a gravação vai constar na página da rede, depois no Facebook. A gente vai fazer tudo que a gente puder para a gente aumentar aí nosso público, disponibilizar para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau.